O cliente pode ter lá as suas razões, mas nem sempre ele tem razão. Contra fatos, não há argumentos. E o cliente não pode mandar no seu negócio. Com todo respeito, mas a máxima "o cliente tem sempre razão" é coisa do passado. E sem dizer que sempre é muito tempo. Dito isso, bora lá! Eu me chamo Lidiane, técnica comercial, e nesse episódio vamos desmistificar juntos e com todo respeito a ambos os lados essa polêmica máxima que coloca muitos empreendimentos em risco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para compartilhar comigo dos conhecimentos que eu obtive ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira. Bom, o cliente tem sempre razão é um lema que estimula os funcionários a dar alta prioridade à satisfação do cliente. E até aí tá tudo bem. Ele foi popularizado por varejistas pioneiros e bem-sucedidos como Harry Gordon, fundador de uma loja britânica de departamentos. Aqui no Brasil, bem no Rio de Janeiro, em 1894, Manuel Lebrão abria a confeitaria Colombo Maravilhosa e adotaria a filosofia da frase "o freguês tem sempre razão". Atenção! O comportamento do consumidor muda conforme muda a humanidade. Logo, os estigmas do passado devem ficar no passado. O fundamento dessa máxima é focar na experiência do cliente e na resolução de problemas. Nós, enquanto vendedores e empreendedores, oferecemos isso, mas não temos todas as soluções para todos os problemas, principalmente quando esses problemas fogem à nossa alçada. Por exemplo, um cliente entra numa loja muito irritado para trocar um produto que ele quebrou por mau uso e, ao receber uma negativa do atendente, a reação dele é agressiva. Essa é uma situação emocionalmente carregada. E nesse caso, já saímos completamente do âmbito vendedor e comprador e entramos na falta de respeito. Um cliente que não te respeita, não respeita seus colaboradores, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e da sua empresa, se ele mesmo não escolher o seu concorrente, então você deve demiti-lo. Dar razão ao cliente, mesmo que ele não a tenha, não é ajudá-lo, não mesmo. Isso é um péssimo negócio. Não é bom negócio para ninguém. Afinal, nem todo cliente é racional, justo, respeitoso. Aceitar qualquer demanda sem questionar pode abrir precedentes perigosos, além de desgastar a sua equipe, comprometer a qualidade do seu serviço e do seu produto. Claro que, para compreender claramente um caso desse na hora do caos, você precisa ter feito o dever de casa anteriormente. Precisa definir qual o perfil de cliente ideal você quer ter. Essa escolha te dará total confiança para decidir pela melhor solução. Cliente que não paga, que toma muito o seu tempo, que exige mais do que contratou, que só quer sair na vantagem, que só pede preço e não compra, que não respeita seu trabalho, que prejudica intencionalmente a marca, que prejudica outro cliente, que burla o Código de Defesa do Consumidor, que só traz problema e que traz pouco lucro, nem deveria estar mais na sua cartela de clientes. Agora veja bem, independentemente de ter razão ou não, por muito tempo os clientes foram e ainda são muito prejudicados por algumas empresas que se aproveitam para tomar vantagens em cima deles. Então, se esse problema te acontecer, faz assim, ó. Respira, tenha calma e foque na solução do problema, porque é isso que o cliente espera quando ele procura por você. Escute o cliente genuinamente, de verdade. Ouça todos os problemas dele, deixe ele desabafar, para que você possa conduzir melhor essas questões. Transforme a insatisfação em estratégia, melhorando os seus processos internos e até adicionando essas questões ao seu plano de marketing para que isso possa atingir posteriores vendas. Respeite os direitos do cliente, mantendo os princípios da empresa. Conheça bem a Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor e coloque isso em prática. A empresa também pode recompensar um cliente com descontos, vouchers, cashbacks, brindes e até mesmo a devolução.
mas nunca, em hipótese alguma, haja emocionalmente discutindo com o cliente. Pois isso não se trata de buscar quem está certo, quem está errado, não é uma guerra de egos, entende? É o fator principal de proporcionar a melhor experiência possível para o cliente. Dessa forma, quem sabe, você pode até melhorar o relacionamento e fidelizá-lo, transformando ele num freguês. Agora, se todo esse seu esforço não der certo, demita-o. Chega, já deu, né? Você fez de tudo, não deu certo, aí também não é culpa sua. Mas nunca meça esforços para manter o seu cliente junto de você, se ele for um bom cliente. Para você que não sabe lidar com essas problemáticas intensas com clientes, eu posso te ajudar com consultoria e treinamento. Entre em contato aqui comigo. E para quem quer fazer vídeos para o YouTube, como eu faço, indico 2 ferramentas que me ajudam muito, tanto no SEO quanto em dicas, roteiro, planejamento e análise das métricas. Eu uso a versão paga, mas tem a versão gratuita, e isso otimiza muito o meu valioso tempo. Os links também estão aqui na descrição. Bom, o tema desse vídeo é muito polêmico, né? O que você acha? Compartilhe aqui nos comentários. Curta, compartilhe, inscreva-se. Para resumir, entenda que concentrar demais em clientes que drenam muito a sua energia atrapalham você a se dedicar a outros que possam estar mais alinhados com a sua expectativa de cliente ideal. Em último caso, demitir um cliente que não é adequado com a ideologia da sua empresa pode até aumentar o seu faturamento e melhorar a sua saúde mental. Trabalhe menos e lucre mais, ou trabalhe mais e lucre menos. O que você prefere?